Peitoral, um músculo bastante estético e que, mesmo num shape onde a pessoa tem braços grandes, pernas grandes, se tiver o peitoral muito achatado, atrapalha. Da mesma maneira, o inverso. Se você tem um shape que às vezes não é nem tão gigante assim, mas com um peitoral bem encaixadinho, bem certinho, com miolo superior, inferior, parte medial, tudo, nossa, levanta muito. Então no vídeo de hoje, 5 macetes para você ganhar peito muito rápido. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque o peitoral ele é um músculo bastante complicado, porque ele sempre trabalha com o frontal de ombro e a maioria dos exercícios trabalha com tríceps. Então, se você não tiver algumas artimanhas, alguns artefatos guardados, você não vai conseguir falhar o peitoral antes de falhar os seus sinergistas. E isso é bastante mal. Vamos para a nossa dica número 5. Nossa dica número 5. Alongamento do peitoral. Olha só, quando vocês vão fazer um crucifixo, isso é bastante comum acontecer, tá? Então a pessoa vem, se apodera dos halteres, entra na posição, até aqui tudo certo. Quando começa a descer, já alonguei e já está difícil descer mais. Mas se eu fosse descendo, eu aumentaria bastante a minha amplitude de movimento. E quanto mais a minha amplitude for maior, mais eu vou recrutar fibras. Então, um movimento encurtado tira bastante do recrutamento eficiente do peitoral. Por exemplo, panturrilhas. Por que panturrilha dá bastante trabalho para crescer? Tem algumas indicações de que a panturrilha é um músculo muito forte e com baixa amplitude. Então, enquanto o meu bíceps tem todo esse movimento, né, o meu cotovelo, a panturrilha é mais curto. Então, no peitoral, se você limita a sua amplitude, você diminui o que você pode extrair. E como que eu vou melhorar isso, afinal de contas? Você vai melhorar isso justamente com uma técnica chamada FST7, que já tem aqui no canal. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tema, você vai encontrar um vídeo sobre isso. Leandro Twin FST7. E a execução da FST7 concilia justamente a hipertrofia com a flexibilidade, que eu também já fiz um vídeo sobre flexibilidade aqui. Novamente é só pesquisar. Eu utilizo essa técnica demais com os meus alunos, porque justamente o peitoral ele tende a ser encurtado na maioria das pessoas. Então é muito difícil você ver alguém com o bíceps encurtado. Por quê? Porque esse movimento aqui, porque essa posição, ela é normal no dia a dia. A gente já fica com ele alongado. Então normalmente você não encontra alguém com o bíceps encurtado, é muito difícil. Agora, o peitoral, muita gente trabalha no computador e fica assim. Vai pegar o ônibus, fica assim. Então ele tende a ir se fechando e ficando mais encurtado. Para melhorar isso, eu faço o FST7. Então o FST7 não deixa a hipertrofia de lado e melhora a flexibilidade. Então eu vou fazer o meu crucifixo, perfeito. Fui até a falha, guardo e vou fazer um alongamento de peitoral. Eu vou fazer 15 segundos desse lado, certo? E depois 15 segundos desse lado, certo? Sem descanso, eu já vou e volto para o meu crucifixo reto com halteres. Leandro, mas vai ficar bem cansativo, porque os 30 segundos que é de descanso, na verdade o descanso, eu continuo me alongando? Exatamente, é uma pausa ativa. E já vou para lá de novo, 15 segundos, 15 segundos. Você vai perceber, isso é incrível, é o relato padrão dos meus alunos. Leandro Twin, na primeira série eu desci até aqui. Na segunda eu já comecei a descer até aqui, na terceira até aqui. Na primeira vez que a pessoa está fazendo. Então quer dizer, essa pessoa já está detectado o encurtamento de primeira. E aí, ela continuando fazendo isso, desde a primeira série, ela vai ter uma amplitude fantástica. A nossa dica número 4 é fazer um trabalho voltado para focar o músculo fraco. Para você focar o músculo fraco, existem diversas técnicas. Eu já postei as 3 mais eficientes aqui no canal, só pesquisar depois. Vamos falar aqui da mais eficiente. Você vai treinar o peitoral 2 vezes por semana e os outros grupos musculares 1 vez por semana. Lembra que eu falei que o peitoral trabalha bastante com o deltoide e com o tríceps? Então como que eu poderia fazer essa divisão? Eu poderia fazer peitoral na segunda-feira,
com os deltoides. E depois de 2, 3 dias, então lá para quinta ou sexta-feira, eu fazia o peitoral de novo com o tríceps. Então eu jogo o ombro e o tríceps junto com o peitoral para não atrapalhar tanto a recuperação ou cansar o músculo sinergista. Se eu faço tríceps num dia e peito no outro, isso pode ser desinteressante, porque justamente eu cansei o tríceps, ele é utilizado juntamente com a sinergia no peito, e aí o tríceps falha antes do peito, isso não é legal. Então é melhor colocar no mesmo dia, fazendo peito em primeiro. Então peito e ombro, 2, 3 dias depois, peito e tríceps. Os outros grupos, uma vez cada um deles durante a semana. A nossa dica número 3, com certeza é algo que vocês já estão cansados de ouvir. Mas eu tenho que vir aqui e falar, senão o vídeo vai ficar incompleto. Não vai adiantar você fazer o que eu estou falando e você cometer erros básicos de execução de exercício. Então, pessoal, deixa o ego de lado. Levantador de peso é uma modalidade, fisiculturista é outra. Não, mas eu não sou fisiculturista. Não. Se você vai para a academia e busca melhorar a sua estética, com mais músculos e menos gordura, ficando proporcional, você é um fisiculturista, você cultua o seu físico. Você pode não ser um fisiculturista profissional, amador, de palco. Agora, que você é um fisiculturista, não tenha nenhum tipo de dúvida disso. Então, se você é um fisiculturista, haja como um, tá? Não seja um inconsequente. Então, por exemplo, muitos erros básicos. Vou fazer um supino. Então eu vou pegar 2 halteres muito grandes, ou vou montar uma barra muito mais pesada do que eu aguento, e eu vou fazer o movimento e eu vou descer só até aqui, ó. Isso aqui está errado, isso não é legal para hipertrofia, porque neste momento eu tenho muito mais extensão de cotovelo do que adução e abdução de ombros. Então, justamente, eu vou trabalhar mais o tríceps do que o peitoral. Aí a pessoa vem falar, eu falei o tríceps antes do peito. Claro, você está treinando mais tríceps do que peito. Na verdade, a fase mais interessante para o peitoral é essa aqui, ó. Essa daqui é muito mais peitoral do que tríceps. E é justamente o que o pessoal negligencia. Quando vai fazer a execução errada, coloca uma carga enorme e desce até aqui. Péssimo, tá? Se fosse o contrário, como Ronnie Coleman treinava, como o Brent Warren algumas vezes treinava, com movimento encurtado, com uma biomecânica adaptada, ainda até que ia. Agora, fazer isso aqui é inaceitável no supino. Portanto, lembre-se sempre da execução correta e completa. Tem todos os vídeos de execução dos exercícios de peitoral aqui no canal de graça para você. Número 2. O peitoral, obviamente, é um músculo. Mas nós temos algumas subdivisões nele. Então nós temos algumas divisões a considerar, pelo menos grandes divisões, que é o superior de peito, o medial de peito e o inferior de peito. O miolo do peito é uma complicação acadêmica, dizer ele, mas como nós não estamos no meio de uma academia, em termos de faculdade, entre acadêmicos do ponto de vista dos estudos, então eu vou utilizar a terminologia de miolo de peito porque isso é popular, perfeito? Então quando você vai pensar num peitoral, você tem que ver o que o seu peitoral tem de problema. Tem muita gente que tem um peitoral grande, mas ele não divide aqui no meio. Isso pode ser porque o seu percentual de gordura é alto, perfeito? Mas pode ser também porque o seu superior de peito é muito ruim. Então não vai adiantar esse indivíduo fazer 3, vou fazer supino reto com halteres, supino reto com barra, crossover, polia média e pec deck. Pô, mas ele precisa de superior de peito. Então ele vai fazer, na verdade, dos 4 exercícios, ele vai fazer 3 para superior. Vai começar com supino inclinado com halteres, depois vai com barra, crucifixo inclinado e depois um supino reto para finalizar. Pô, Leandrão, mas aí ficou muito para superior de peito, não fiz nenhum para inferior. Pessoal, todo exercício de peitoral trabalha ele completo. A gente está falando de ênfase. Se você precisa de superior de peito, não adianta você falar, vou fazer umzinho aqui para o inferior. Mas se o inferior já é gigante, você nunca vai corrigir essa simetria. Então se dedica, pega uma parte da sua periodização e foca no seu problema. O miolo do peito tem uma carga genética muito grande. Então tem desenhos anatômicos que o peitoral sai bem junto, tá? E tem outros que saem mais separado. Claro, você fazendo mais pec decks, mais crossover, polia média, isso vai melhorar. Só que de repente você nunca vai conseguir juntar. É só você ver os fisiculturistas de ponta.
Todos eles são enormes. Alguns junta e outros não. Mas se você olhar o antes e depois de cada um deles, você vai ver que a tendência é uma aproximação. E a nossa dica número 1 vai ser a técnica de pré-exaustão. Lembra-se do que eu falei lá no começo do vídeo? De que às vezes o nosso tríceps falha antes do peitoral, nosso deltoide anterior falha antes do peitoral. Isso estiver acontecendo muito, isso é normal que aconteça no começo, tá? Só para vocês saberem. Meus alunos às vezes perguntam, Leandrão, tá falhando antes. Calma, você começou a treinar agora, existe um tempo até as forças se acertarem. Mas se faz muito tempo de que está assim, faz 1 ano que eu treino bem, né? Treino certo e continua assim, o que você pode fazer? Uma técnica de pré-exaustão. Então, você pode trabalhar com a pré-exaustão num exercício ou num treino. Qual que é a diferença? Vamos lá. Pré-exaustão do exercício é uma série conjugada com um monoarticular seguido de um multiarticular. Então, vamos lá. Vou aqui fazer um crucifixo, que é um exercício isolador e monoarticular. Beleza. Não preciso juntar os halteres, porque juntar eu perco o meu pico de contração por perder a ação do músculo, mesmo por ação da gravidade. Fui até a falha, viro e emendo o meu supino, que é multiarticular. Pô, Leandrão, mas eu vou pegar uma carga ridícula no meu supino inclinado fazendo assim. Você não é levantador de peso, você é fisiculturista. Então, você vai querer extrair o máximo que der do peito e acabar de ferrar com o multiarticular. Assim você não vai falhar o seu tríceps ou o seu deltoide anterior fazendo uma série conjugada dessa maneira. Posso fazer uma série conjugada de outros exercícios, por exemplo, pec deck e depois eu ir para o supino reto com barra? Beleza, um isolador e um composto com menor intervalo de descanso. O ideal é que seja nenhum. Então tenta fazer assim, supino reto com barra aqui e o pec deck do lado. Fiz o pec deck, já caio no supino reto e já mando. A carga vai ser menor, mas isso não importa. E existe também a pré-exaustão de treino. E como que seria uma pré-exaustão de treino? Vamos lá aqui, ó, no crossover. Meu primeiro exercício de peitoral. Normalmente o que o pessoal coloca? Supino reto com barra. Isso é quase que um mantra. Segunda-feira, peito, supino reto com barra. Parece que se quebrar isso aqui, não tem mais evolução. Mas não é bem assim. Quando você vai fazer um treinamento de peitoral, se você for optar por um supino reto com barra em primeiro exercício, não tem nada de errado, tá? Eu não estou dizendo que tem nada de errado. Estou dizendo que dependendo da sua dificuldade, a estratégia pode ser muito mais interessante, deixando o supino reto com barra por último. E o que eu vou fazer em primeiro, Leandrão? Você vai fazer um exercício isolador. Então pode ser um pec deck, mas pode ser um crossover polia média. Então, ó, vou fazer aqui, esse aqui está trabalhando bastante o peitoral. Vou fazer um movimento bem direitinho. Fui até a falha. Já vou emendar outro? Não, é uma pré-exaustão de treino. Então eu vou cansar o peitoral no começo do treino, para depois, quando eu for fazer um supino, em segundo, terceiro exercício, eu estou com o meu peitoral cansado e aí eu vou conseguir falhar o peitoral antes do tríceps. Porque eu vou pegar uma carga menor no supino e vou conseguir extrair tudo do peitoral e como ele já está cansado, ele cansa antes. E aí eu terminei o treino com o peitoral estourando e o meu tríceps nem tanto. Quando você vai fazer esse daqui, você pode utilizar uma técnica avançada também. Então eu vou usar essa pré-exaustão de treino e eu vou também utilizar aqui, de repente, o FST7 que eu coloquei lá para se alongar. Eu vou usar aqui o German Volume Training, o GVT. Eu posso utilizar aqui um Drop Set. Então, o esquema é você cansar o máximo possível no primeiro exercício num isolador. Você aplicando todas essas dicas na prática, você pode ter certeza absoluta de que você vai evoluir muito bem o seu peitoral. Agora, claro, eu posso passar um treino completo para você de peitoral? Sim, já tem vídeo aqui no YouTube. Leandro Twin, você falou que tem, né, parte inferior, parte superior, parte medial. Vamos falar um pouquinho do que vocês têm mais dificuldade, que é a parte superior de peito. A maioria das pessoas tem problema com o superior de peitoral. Então tá aqui um treino completo com foco em superior de peitoral. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no gostei.